Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez trago-vos os artigos criados em WordPress. Vamos então tentar perceber de que forma nós podemos inserir e manipular os artigos. Vamos também, juntamente com os artigos, perceber a importância e como criamos categorias. Associado às categorias e aos artigos também poderemos ter etiquetas, assim como também vamos compreender de que forma é que podemos gerir os nossos comentários, os comentários dos nossos utilizadores. Então, para isso, como podem verificar, eu tenho aqui já preparado o meu website e, como tal, vamos só verificar o que é que nós temos aqui deste lado relativamente aos artigos. E, neste momento, os artigos que nós temos aqui são estes, são artigos provenientes do tema, e eu vou só fazer o seguinte, que é, vou abrir aqui um novo separador em anónimo, ok? E vou entrar no meu site com separador em anónimo. Porquê? Porque eu quero vos mostrar que para percebermos depois a secção, a parte dos comentários, não convém que estejamos com o login efetuado, tá bem? Então, temos aqui o nosso blog, com, nesta secção a aparecer aqui com três artigos, e o que nós conseguimos verificar é que temos uma imagem, portanto, teremos que inserir uma imagem, temos uma categoria, que neste momento está sem categoria, temos um título e temos aqui também a descrição, ou seja, o conteúdo sobre o artigo em questão. Tá bem? O que acontece é que quando nós clicamos em cima deste artigo, abre então o artigo e a imagem que está associada ao artigo. Então aqui conseguimos visualizar o conteúdo do mesmo. Neste tema é identificada aqui a categoria, que neste momento está sem qualquer categoria, e possivelmente poderemos então deixar aqui um comentário. Está bem? Então, eu vou voltar aqui ao meu back-office e vou começar por inserir um artigo. Antes de inserir o artigo, eu vou só mostrar-vos que eu tenho aqui já preparado dois artigos, já com título e conteúdo, para facilitar o meu trabalho, e tenho também aqui já preparado três imagens, três não, desculpem, quatro imagens para poder inserir no artigo. Tá bom? Então, para inserir um artigo, o que nós temos que fazer é clicar nesta opção de adicionar novo artigo. Mas antes de adicionar o artigo, gostava de vos mostrar aqui que nós temos também, dentro desta secção dos artigos, encontramos aqui as categorias, está bem? Então, dentro das categorias, nós verificamos o quê? Verificamos que não temos categorias, ou, na verdade, nós temos uma única categoria cujo nome é sem categoria. Isto é algo comum, é algo normal acontecer no temas, está bem? Então aqui já começando pelas categorias, nós poderíamos eventualmente criar já uma série de categorias a partir deste ecrã onde nós nos encontramos. Eu poderia começar já por adicionar aqui a categoria e mais tarde, ao inserir o artigo, poderemos então adicionar a esse artigo a categoria. Ou então, em alternativa, também podemos começar por adicionar o artigo e adicionando o artigo, depois criamos também nesse preciso momento a categoria. Então vamos à prática, eu vou clicar nesta opção de adicionar artigo, eventualmente também poderiam clicar diretamente aqui onde diz adicionar novo artigo. Tá bom? Então, adicionar novo artigo e vamos então preencher aqui o conteúdo relativamente ao artigo. E para isso, eu vou então aqui recorrer já a esta ajuda, que é eu vou copiar este textozinho, que neste caso será o título do meu artigo, ok? Vou copiar este conteúdo para facilitar aqui todo o meu trabalho. Não me vou preocupar aqui com questões de Search Engine Optimization, ou seja, a otimização dos motores para os motores de busca. Não me vou preocupar aqui com uma série de coisas, está bem? Aliás, neste momento nós estamos a inserir o artigo a partir do próprio editor do WordPress, contudo, mais tarde iremos ver que acaba por ser mais amigável inserir artigos diretamente a partir de um plugin, está bom? Então aqui nós temos, como já visto anteriormente,
nas páginas isto acaba por ser igual. Nós temos aqui então a possibilidade de guardar o rascunho deste artigo. Aqui poderíamos ter uma pré-visualização de como é que iria ficar o artigo e aqui temos então a possibilidade de publicar. Clicar em publicar. Aqui acaba por ser semelhante também àquilo que já foi referido anteriormente no vídeo sobre criação e gestão de páginas. Portanto, poderemos aqui alterar a visibilidade, o publicar imediatamente, a sugestão para adicionar etiquetas. Aqui eu faço questão de entrar e então vou já também adicionar aqui etiquetas. De acordo com a informação que temos aqui, diz para separar com vírgulas ou a tecla do Enter para adicionar várias etiquetas. As etiquetas serão relacionadas também com o próprio conteúdo digamos, do artigo. Então eu vou escrever aqui WordPress. Ora, WordPress, vou colocar aqui uma vírgula. Ao colocar a vírgula, como verificaram, ele criou logo aquela etiqueta que é o WordPress. Vou colocar aqui também, por exemplo, CMS, ok? Porque CMS é um sistema de gestão de conteúdos. Vou colocar aqui também, se calhar, vou aproveitar e vou copiar este conteúdo, porque as pessoas também podem pesquisar não só pela sigla, mas também por outras, ehm, por frases, está bem? Então, pronto. E basicamente vou deixar ficar estas três etiquetas, já é o suficiente para que nós possamos depois pôr isto em prática. Vou então aqui à outra parte, que é a parte da sugestão. Vou clicar aqui em abrir a categoria e como podem verificar aqui nós não encontramos nenhuma categoria, está bem? Ou seja, a categoria que temos é sem categoria e eu vou colocar aqui uma nova categoria em adicionar a nova categoria. O nome que eu vou adicionar, tendo em atenção que o sumo deste artigo é o WordPress, vou colocar então aqui a categoria WordPress, está bem? E vou adicionar a nova categoria. Automaticamente ele fica então associado à categoria do WordPress. Pronto, apareceu aqui o visto sim. Tá bem? Eventualmente, se quisessem ter este artigo associado a mais categorias, teriam que adicionar novas categorias ou até eventualmente, se tivéssemos já categorias criadas, elas iriam aparecer aqui e iríamos então selecionar essa mesma categoria. Ok, então posto isto, vou clicar aqui em publicar e vou visualizar o meu artigo. Vou clicar aqui em ver artigo e cá está. Aparece então assim com este aspecto gráfico. Com este aspecto gráfico, o que é que nós verificamos? Verificamos que ainda não inserimos a imagem, ok? Portanto, ele sai buscar a cor de fundo do tema. Vamos então colocar aqui uma imagem e no final de tudo nós verificamos aqui, cá está, e encontramos então aqui a categoria do WordPress que foi associada, assim como também temos aqui as etiquetas que nós adicionamos. Está bem? O objetivo é, mais tarde, quando nós selecionarmos uma categoria, poderemos ir buscar todos os artigos relacionados com essa mesma categoria. Entretanto, também encontramos aqui a possibilidade de em, eventualmente publicar um comentário, que é isso que eu também irei mostrar um pouco mais à frente, tá bem? Então, gostava de vos mostrar agora a possibilidade que nós temos de adicionar aqui uma imagem. Então, para isso, eu vou voltar então aqui, isto não deveria estar aberto. Vou então aqui mostrar-vos como é que nós fazemos para adicionar uma imagem. E para tal, nós devemos de clicar nesta opção que temos aqui, ok? Esta opção aqui, na verdade, são várias opções, onde encontramos aqui algo relacionado com o artigo e também eh, o bloco, ok? Nós não temos aqui blocos adicionados, mas se tivéssemos iria surgir aqui. Então, relativamente ao artigo, nós temos aqui o resumo, ok? Eventualmente poderia ser interessante fixar este artigo no topo do blog e eventualmente para dar aqui algum destaque e permanecer durante algum tempo. Temos aqui a secção das categorias que a qualquer momento nós também poderíamos alterar.
Temos aqui a parte das etiquetas, que também poderíamos a qualquer momento acrescentar ou até, quem sabe, eliminar. E agora sim, a parte que vos queria mostrar, que é a parte da imagem. Portanto, o que nós temos que definir, e é altamente recomendado, que o nosso artigo tenha então uma imagem de destaque, que será a imagem que irá aparecer em miniatura e que não invalida de que nós possamos também adicionar aqui, no entretanto, a meio do nosso conteúdo de texto, outras imagens, está bem? Então eu vou aqui clicar em definir imagem de destaque, vou então fazer o carregamento do fecheiro para a biblioteca, vou então aqui procurar na secção das imagens. Eu tenho aqui já várias imagens e então vou optar por colocar, por exemplo, esta que é do WordPress. Muito importante também quando nós adicionamos a imagem de colocar um texto alternativo, que em termos de Search Engine Optimization é altamente recomendado, que acaba por ser uma descrição, digamos, ahm, a descrição da própria imagem, está bem? Eu vou colocar aqui a importância do WordPress. Só corrigir aqui que falta um acento no A. Ok? Muito bem. E posso então definir a imagem como sendo a imagem de destaque. Vou então aqui pedir para atualizar e vou visualizar então o meu artigo. Então cá está. Como podem verificar, a imagem que foi adicionada está aqui por detrás, substituindo aquela cor inicial que nós tínhamos do próprio tema. Está bem? Então, voltando aqui novamente atrás, deixem-me só fechar aqui este separador. Voltando aqui novamente atrás, nós temos aqui também outras possibilidades depois, como o excerto. O excerto será, na verdade, um opcional, e o que se pretende com o excerto é fazer com que surja uma descrição sobre o artigo. Na ausência do excerto, será apresentado os primeiros caracteres do nosso artigo, está bem? Mas nós poderíamos também personalizar aqui a questão do excerto. Eventualmente, aqui na parte da discussão, nós poderíamos definir algo que teremos que ver mais à frente, como é que nós queremos que surja o nosso artigo, se queremos com barra lateral à esquerda, barra lateral à direita ou sem a barra lateral. Está bem? Então vou só aqui atualizar e eu vou então voltar aqui ao meu back-office e visualizar como é que está então aqui o nosso site de raiz. Então, verificamos que nesta secção nós tínhamos aqui então um artigo que entretanto saiu e passou a estar o último artigo inserido, tendo em atenção que na verdade, nesta secção só é apresentado três artigos, mas reparem aqui neste pormenor que nós temos aqui já a categoria de WordPress. Ok? Pronto. Não me preocupei também com a questão da imagem, o próprio tema define-nos aqui as dimensões da imagem, portanto, e aqui aparece num formato, não é quadrado, mas eh, não há de ser muito longe do quadrado, mas quando nós clicamos, efetivamente aqui já vimos que a imagem é estendida e, portanto, está num formato retangular, é algo que nós também teremos que ter atenção. Também não falei, mas iremos falar mais tarde, temos aqui a preocupação relativamente às dimensões das imagens, assim como também o próprio peso, ou seja, o tamanho que ocupa as imagens, está bem? Esta imagem aqui já está no formato EP, que é altamente recomendado, e tem aqui um tamanho de 41 capas, sendo que é altamente recomendado em não ocupar mais do que 100 kbytes, está bem? Então verificamos aqui, por exemplo, temos aqui uma imagem com outras dimensões, vamos ver depois como é que isto fica. Ok? E aqui temos 13K, esta imagem tem 41K e na verdade esta aqui tem 313 KB, o que foge aos 100 KB, que é altamente recomendado. Mais tarde iremos também ver um vídeo onde poderemos otimizar o tamanho de cada uma das imagens. Ok, muito bem. Posto isto,
Vamos então criar aqui mais um artigo. Para adicionar um artigo, nós também podemos fazer o seguinte, rapidamente aqui, a partir desta opção, mesmo estando dentro de um artigo, nós podemos criar o artigo. Então, rapidamente vamos criar aqui mais um artigo. Para facilitar o meu trabalho, vou então recorrer aqui a este segundo artigo. Como título tenho aqui a importância do WordPress. A importância do WordPress, neste caso, o Search Engine Optimization para o WordPress, e vou também copiar aqui este conteúdo. Ok? Pronto. Entretanto, vou aproveitar para inserir já aqui uma imagem de destaque. Eu neste momento já me encontro aqui nas opções do artigo, portanto vou aqui a imagem de destaque. Vou carregar aqui então uma outra imagem. E pode ser esta aqui. Aqui vou aproveitar e vou até copiar o título desta imagem para colocar no texto alternativo. Convém que tenhamos sempre um texto alternativo, ok? E vou também aproveitar aqui para inserir ahm, uma imagem. Vou só escrever aqui, tem aqui até, eu ia escrever, mas temos aqui a imagem. E vou então aproveitar para fazer o carregamento de uma outra imagem. Poderá ser esta aqui. Ok, se calhar talvez diminuir aqui um pouquinho aqui a imagem. Depois nós poderíamos eventualmente fazer aqui o tratamento destas, destas imagens, mas não é algo preocupante. Ok, então vou clicar aqui em publicar e vamos ver como é que eh, ficou o nosso artigo. Cá está. Uma preocupação que eu não tive é perfeitamente visível que a imagem aqui nós não conseguimos visualizar a palavra do Google, portanto, isto deveria de estar aqui um pouco mais centrado, é algo que temos que ter em atenção, que neste caso a nossa imagem deveria de estar num formato retangular, um formato banner. Está bem? Portanto, é algo que nós temos que ter aqui em atenção. Esqueci-me de associar aqui a categoria, então eu vou ter que editar este meu artigo. Então, nós podemos também rapidamente clicar aqui no editar e vamos então aqui eh, adicionar vamos então aqui adicionar aqui a categoria. Ora, categorias. Vou então adicionar uma nova categoria. Vou colocar aqui a sigla, adicionar. Ah, vou desativar esta sem categoria. Vai ficar aqui o WordPress, tá bem? Então vamos aqui atualizar. Não me vou preocupar aqui neste caso com as etiquetas. Então vamos visualizar o nosso artigo. E cá está. Neste caso, então, já temos aqui a categoria associada de Search Engine Optimization e aqui também o WordPress. Tá bem? Então, se eventualmente nós clicarmos aqui em WordPress, nós conseguimos ver o que na categoria do WordPress nós temos dois artigos. É para isto que serve as categorias. Tá bem? Ok, então por fim, para terminarmos este nosso vídeo, falta-nos ver aqui a possibilidade que nós temos de adicionar aqui comentários, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir este site numa nova janela em anónimo e vou então, por exemplo, neste artigo, vou colocar então aqui um comentário. Isto é opcional, portanto não tem aqui o asterisco, é opcional e vou colocar uma mensagem. Estou só a testar o
meu comentário. Ok? Vou então publicar o comentário. Reparem que eu estou em modo anónimo para não ser influenciado. Se nós repararmos, neste momento o artigo não tem nenhum comentário, portanto, zero comentários. Aqui aparece então a foto associada ao meu perfil, porque eu coloquei um endereço de e-mail associado ao Google onde eu tenho a minha foto. Tem aqui o meu nome e o comentário que eu fiz. Tá bem? Entretanto, reparem que aqui diz para aguardarmos que haja uma moderação, ou seja, neste caso, um, uma aprovação ou não deste comentário, está bem? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou então ao meu back-office, agora eu como sendo o administrador, está bem? Portanto, eu agora sou o administrador e vou então verificar aqui no painel, na secção de comentários, cá está. Nós já temos então aqui um alerta e vou então clicar em comentários e vou verificar aqui. Tenho aqui este comentário novo, está aqui com um fundo meio amarelado. O comentário que foi adicionado é: estou só a testar o meu comentário. E enquanto administrador, moderador, eu posso ou aprovar, posso responder, posso editar o comentário, uma edição rápida ou uma edição mais, com mais pormenores. Posso enviar para spam ou posso simplesmente mandar para o lixo, ok? Ou seja, o que é que eu vou fazer? Vou clicar em aprovar, ok? Portanto, é algo que nós devemos ter em atenção, porque podemos ter alguém, os bots, também são muito interessantes, porque na verdade podemos ter aqui comentários indesejados, está bem? Algo que também poderemos ver mais tarde. Então, o comentário foi aprovado. Vou então verificar se realmente na minha página em anónimo, só fazer aqui um refresh, porque eu estou a utilizar aqui outro browser, e esperar que o comentário apareça aqui. Ainda não está a aparecer, eu estou com a página errada, não é esta aqui, é esta página, ora, onde é que está? Aqui, exatamente, ok, muito bem. Peço desculpa, estava com o separador errado. Pronto, conforme vocês podem ver aqui, ainda continua a dizer que está para moderação. Eu vou fazer aqui um refresh e cá está. Pronto, foi atualizada, então já temos um comentário. O comentário foi aprovado. E então era isto que eu vos queria mostrar relativamente aos comentários. Está bem? Outros utilizadores poderão depois, mais tarde, responder também ao meu próprio comentário. Então é isso. Espero que tenham gostado deste vídeo sobre como criar, manipular os artigos. Adicionar artigos é muito simples, eliminar artigos é algo semelhante também ao vídeo anteriormente publicado, que é sobre a gestão de página. Espero ver-vos por aí com outros vídeos. Obrigado e até já.